Olá! A semana no plenário da Câmara teve votações sobre mineração em terras indígenas, impostos sobre combustíveis e quase uma dezena de projetos que aumentam os direitos e a proteção às mulheres, entre outros. Vamos começar com os combustíveis. No dia em que a Petrobras anunciou um reajuste no preço da gasolina e no diesel nas refinarias, o plenário da Câmara aprovou o projeto que altera a maneira de calcular o ICMS cobrado sobre combustíveis pelos estados e zera, até o fim do ano, as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS sobre diesel, gás de cozinha, biodiesel e querosene de aviação, como maneira de tentar reduzir os preços dos produtos para o consumidor final. A proposta cria o chamado regime monofásico para o ICMS, ou seja, o imposto será cobrado apenas uma vez, acabando com o efeito cascata que acontece entre a refinaria e o posto de combustíveis. Além disso, o ICMS terá que ter a mesma alíquota em todo o território nacional, podendo variar apenas por tipo de combustível. O projeto foi criticado pela oposição, que minimizou o efeito prático da proposta sobre o preço dos combustíveis e atribuiu como principais causas dos sucessivos reajustes nos preços o atrelamento dos preços praticados pela Petrobras ao valor internacional do petróleo e a distribuição de dividendos aos acionistas da empresa. Já o governo defendeu a unificação das regras do ICMS e os benefícios de zerar a PIS/COFINS. O PLP 11 é um grande avanço em relação ao ajuste dos preços dos combustíveis. Nós vamos mudar a política, vai ser uma política que vai cobrar o valor do combustível na fonte, vai ser uma monofasia, não vai ter mais sonegação dos impostos. Nós vamos conseguir reduzir o preço do diesel de imediato a 60 centavos, só com a redução de PIS e COFINS do diesel. Na prática, isso vai reduzir a arrecadação dos estados e municípios, então está bem. Vai ter uma redução pontual pequena no valor dos combustíveis, que logo mais vai ser retrocedida, afinal de contas o preço do barril pode subir novamente, e aí nos estados e municípios pode não se ter dinheiro para contratar um médico, para construir um posto de saúde, porque é a arrecadação das áreas sociais que vai ser atingida. E na semana que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, a Câmara aprovou 9 projetos voltados para a proteção dos direitos das mulheres, entre os quais propostas para o enfrentamento da violência doméstica, diminuição da desigualdade em relação aos homens e estímulos para a adoção de políticas públicas por estados e municípios. Um dos projetos aprovados proíbe o pagamento de prêmios de valores diferentes para atletas homens e mulheres em competições esportivas promovidas ou patrocinadas pelo poder público. Outro prevê um auxílio para que a mulher vítima de violência doméstica possa pagar um aluguel para evitar o convívio com o agressor. Esse auxílio poderá ser concedido pelo juiz e terá duração de até 6 meses. Essa proposição tão importante para a mulher que em situação de vulnerabilidade e de agressão pode mudar-se, encontrando no juiz o responsável pelo apelo e pela garantia de que durante 6 meses ela se ponha em segurança fora do ar. Outro projeto aprovado estabelece que só terão direito aos recursos federais destinados à segurança pública estados e municípios que elaborarem um plano de metas para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Foi aprovado ainda projeto que impede a suspensão de repasses federais para ações de combate à violência contra a mulher, mesmo quando o município estiver inadimplente, ou seja, se estiver em débito com o governo. Outro projeto aprovado modifica o Código Penal para revogar a isenção de pena para crimes como contra o patrimônio cometidos por cônjuges ou parentes da vítima. Hoje, o Código Penal isenta a punição de parentes no caso de crimes como furto, por exemplo. Também foi aprovado o projeto que garante assistência humanitária para a detenta durante a gestação e o parto. Reforça, por exemplo, a proibição do uso de algemas na hora do parto. O plenário também aprovou o projeto que permite o uso de 5% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Outro projeto aprovado exclui da legislação a necessidade de autorização do marido para que a mulher faça um procedimento de esterilização voluntária. Não acabou não. O plenário também aprovou o projeto que cria um programa de acompanhamento individual para as mulheres com câncer de mama, desde o exame inicial até o diagnóstico e tratamento. Nós só vamos ter um país mais justo e mais igualitário quando toda a população brasileira, independente de ter planos de saúde, ser privado ou ser do Sistema Único de Saúde, tenha o menor tempo de espera para os seus tratamentos, em especial tratamentos que são vitais, como é o caso do câncer. Ainda no capítulo Direito das Mulheres, deputados e senadores derrubaram em sessão do Congresso Nacional o veto do presidente Jair Bolsonaro à lei, originada de projetos de diversos deputados, que
prevê a distribuição gratuita de absorventes íntimos para alunas de escolas públicas, mulheres em situação de rua, as que se encontram detidas em presídios e as adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. O texto tinha sido vetado integralmente pela Presidência da República com o argumento de que não havia previsão orçamentária para o gasto e que atendia um grupo específico, o que violava o princípio de atendimento universal do sistema público. O veto foi derrubado até mesmo com votos da bancada governista. Eu acredito que no momento do veto, o presidente Bolsonaro foi muito mal orientado pela sua assessoria, porque acreditava que estava vetando por ser inconstitucional. Mas não era. Todo projeto tem a orientação e fala de onde que vai sair o recurso. Foi por isso que nós conseguimos acordar com a liderança do governo, para que além do decreto que foi aprovado pelo presidente, que foi sancionado pelo presidente, que nós pudéssemos derrubar o veto. Na mesma sessão do Congresso, deputados e senadores derrubaram o veto presidencial à lei que permite o parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas participantes do Simples Nacional, inclusive os microempreendedores individuais e as empresas em recuperação judicial. A lei teve origem em um projeto aprovado no final do ano passado na Câmara, e que cria o programa de rescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, o HELP. O programa prevê descontos sobre juros, multas e encargos, proporcionalmente à queda de faturamento no período da pandemia e permite o parcelamento dos débitos em até 15 anos. Mas, voltando ao tema das mulheres, o plenário também aprovou, e com uma unanimidade poucas vezes vista no plenário, uma moção de repúdio às declarações feitas pelo deputado estadual paulista Arthur Duval sobre as mulheres ucranianas que fugiam da guerra com a Rússia. Em áudios enviados por ele em um grupo de WhatsApp, Arthur Duval, que havia acabado de fazer uma viagem à Ucrânia, disse que as mulheres naquele país eram fáceis por serem pobres, falas que foram consideradas discriminatórias e machistas por deputados e deputadas de todos os partidos. Deputados e deputadas aprovaram ainda a moção de repúdio, essa contra a guerra na Ucrânia. O texto, aprovado por unanimidade, pede o fim da guerra e defende o direito de todos os países de manterem sua autonomia e preservarem seus territórios por meio do diálogo e respeito aos direitos humanos. Para garantir apoio de todos os partidos, o texto final não faz menção à Rússia. Eu acho que nós não poderíamos ser omissos nunca diante da gravidade do fato dessa agressão. São crianças, são mulheres, são idosos, são pessoas que estão pagando um preço de algo que não cometeram, por um crime que não cometeram, por uma ofensa que não cometeram, por uma usurpação de poder, para apenas consolidar um espaço político que nós sabemos que não é pela guerra que nós conquistamos, mas é pelo diálogo e pelo fortalecimento da democracia. E em meio a muita discussão, o plenário aprovou o regime de urgência para o projeto do governo que regulamenta a mineração em áreas indígenas. Foram 379 votos favoráveis e 180 contrários. O regime de urgência diminui prazos e permite a votação da proposta a qualquer momento no plenário. Mas um acordo entre líderes de diversos partidos estabeleceu que o projeto será votado apenas depois de analisado por um grupo de trabalho composto por 20 deputados, sendo 13 da base do governo e 7 da oposição. Deputados da oposição criticaram o projeto, classificado como prejudicial ao meio ambiente e às comunidades indígenas. Contestaram ainda as justificativas de parlamentares do governo de que a mineração em terras indígenas vai permitir o aumento da produção brasileira de potássio, utilizado em um produto fundamental para a agricultura e que pode sofrer uma crise de desabastecimento com a guerra na Ucrânia, os fertilizantes. Já os governistas explicaram que a Constituição já permite a exploração mineral em terras indígenas e o projeto apenas regulamenta a atividade, hoje realizada ilegalmente. Disseram ainda que os indígenas terão participação nos lucros. Nós queremos que os índios no Brasil possam viver das suas terras e não de Bolsa Família. Hoje nós chegamos em torno de 700 mil índios e ocupam uma área territorial, mais ou menos da França e da Itália junto, tem as maiores reservas de fertilizantes do planeta Terra. Imagina se nós pudermos aprovar esse projeto aqui, os índios no Brasil não vão viver mais de Bolsa Família, na miséria. Não é colocando uma mineração em terras indígenas, justificando uma guerra e uma falta de possível fertilizante que não está dentro da terra indígena, mas em São Paulo, Minas Gerais e não na Amazônia. A Amazônia está sacrificando muito. O mercado financeiro, inclusive, já se manifestou que está até contra esse PLC 91, porque vai bloquear os investimentos aqui no Brasil. Será que esse tipo de solução que a gente quer? Não, vai levar à morte, à tragédia e à devastação das terras indígenas. O plenário aprovou ainda uma proposta de emenda à Constituição que permite a troca de juízes entre tribunais de estados diferentes. De acordo com a relatora, a deputada Margarete Coelho, as trocas vão permitir que juízes possam voltar para os estados e regiões de origem, mesmo ocupando vagas em outros lugares. Esse foi o resumo da semana no plenário da Câmara. Semana que vem
Tem mais, espero vocês. Até lá.